começando aqui, ó, por sons, letras, fonemas e dígrafos, né? O que isso tem a ver com a minha vida, Felipe? Pessoal, quando a gente fala, basicamente, a gente combina sons para falar o que a gente quer falar. Então, basicamente, se você chegar para sua namorada e disser, eu vou adotar um gato, dependendo da troca de fonemas dessa palavra, o animal vai virar outro. Você pode ter, por exemplo, um pato. Você trocando a vogal, trocando a consoante, você vai ter uma palavra nova. Por isso que a gente chama, né, de combinação de fonemas. E é mais ou menos assim que funciona. Ó. Eu tenho aqui, ó, essas palavras. Eu tenho a palavra mato. Eu troquei a letra A pela letra E, eu passo a ter a palavra meto. Se eu trocar de novo a vogal, ó, eu tenho a palavra moto, tenho a palavra mito. E se eu começar a trocar as consoantes, eu tenho outras palavras. Ó, eu tenho muro, mexo, maço, mico, né, maço de cigarro. Então, isso aqui tudo a gente chama de fonema, tá? Fonema é aquela unidade de som que tem um sentido que a gente usa para fazer as palavras que a gente procura. Tranquilo? Isso é fonema. O fonema não é a mesma coisa que uma letra, tá? Felipe, para mim você está trocando letras. Não. A letra é só a representação gráfica, visual desse fonema, desse som. Tranquilo? Tanto é que, olha só, se eu trocar aqui, ó, as palavras com uma mesma letra, eu tenho fonemas diferentes. Ó. Então, para mostrar que é diferente fonema e letra, olha essa palavra inchada e essa palavra exato. Isso aqui é igual a isso aqui? Não. Porque, olha só, conforme, né, você usa palavras diferentes, uma mesma letra pode representar fonemas diferentes. É o que ocorre aqui. Ó. Então, na palavra inchada, esse X indica para mim que o som é de chá, né? É aquele mesmo som de chá. Então, não é igual ao de baixo, porque embaixo eu tenho o X com som de Z. É como se eu tivesse aqui, ó, casa, ó. A letra é diferente, o fonema é o mesmo. As letras são iguais e os fonemas são diferentes. Na palavra texto, por exemplo, eu tenho um X que tem som de S, ó, como se fosse 3, ó. Tá? E na palavra táxi, eu tenho, né? Eu tenho quase como se fosse isso aqui, ó, táxi, tá? O mesmo som lá da palavra tóxico, beleza? Ótima oportunidade para a gente deixar de falar tóxico, tá? Isso aqui é uma única letra indicando vários sons diferentes, vários fonemas, tranquilo? Então essa noção preliminar vai chegar onde a banca quer. Então só para não passar em branco, ó, nesse caso aqui que o X é igual a KS, tá? Ele indica dois sons. Isso aqui tem um nome chamado dífono, tá? Só para você anotar aí, caso caia um dia, né? Chama-se dífono. Mas não é disso que eu quero falar não, pessoal. Eu quero avançar para cá, ó. Agora sim a gente vai chegar onde interessa. Qual a diferença, pessoal, dessas duas palavras aqui, ó? Especificamente quanto a esse parzinho de letras aqui, ó. Eu tenho escola e tenho oscilo. Qual a diferença? Você observa que aqui, ó, na palavra escola, né, eu tenho as duas letras sendo pronunciadas de forma independente. Esse som de Szinho aqui, cola. Aí o C tem um som de K, independente do som de S. Já na palavra oscilo, é como se eu tivesse aqui, ó, o som de dois S's, não é isso? Eu tenho oscilo, é um único som. Então a primeira diferença já está aí. Na primeira palavra, a palavra escola, eu tenho duas consoantes que se encontraram ali, mas elas são independentes. A gente chama isso de encontro consonantal. Agora, na palavra oscilo, essas duas letras representam um único fonema. Um único fonema. Então o conceito já está até aqui, ó. Ó, duas letras representando um fonema, isso aqui tem um nome que cai muito na nossa prova. Isso se chama dígrafo, tá? É como se fosse, ó, dois códigos gráficos, tá? Representando um único som. E o mesmo ocorre aqui, ó, descabido, ó. Esse SC, tá? É pronunciado de maneira independente. Descabido.
Agora, descendo aqui, tudo isso representa um único som. Então aqui eu tenho dígrafo, dígrafo aqui, dígrafo aqui. Outro caso, ó, agora com uma vogalzinha. Ó. A palavra queria indica que esse QU aqui tem som de K. É como se fosse assim, ó, o mesmo de quero, ó, sonzinho de K. Agora, na palavra quanto, você já observa até na pronúncia, quanto. Quanto. Você pronuncia o Q com som de K e também pronuncia o U. Então essas palavras têm pronúncia independente. Tranquilo? Então aqui eu tenho um dígrafo. Eu tenho um dígrafo aqui. Duas letras representando um som único. Aqui não. Aqui eu tenho, né, uma letra seguida da outra, tranquilo. Aqui vai ser até um ditongo, a gente já vai ver o que é. E o mesmo ocorre em quilo e aquário. Ó. Então olha só, eu tenho aqui quilo, é aquele, né, aquele som de K. E aquário, aquário. Olha só, isso pronuncia isso aqui também. Beleza? Tudo isso era para chegar no conceito de dígrafo. Claro que você vai precisar conhecer diversos dígrafos, diversos parezinhos de consoante que vão ter a função de substituir um único fonema. E eu trouxe aqui para vocês quais são eles. Ó. Nós temos dois tipos de dígrafo, tá? O primeiro que nos interessa é o dígrafo consonantal. É um dígrafo consonantal, porque ele é formado de consoantes, tá? Vou dar aqui, por exemplo, ó, eu tenho chá, tá? Esse H aqui não tem som nenhum, ele apenas indica, ó, que o som é de X, beleza? Por exemplo, se eu pegar esse parzinho aqui, carro versus caro, esse Rzinho tem uma pronúncia e esses dois R's também têm uma pronúncia diferente. Esse R aqui, o segundo R do dígrafo, indica que esse R de carro é diferente daquele Rá do caro. Indica que ele tem, né, aquele som aspirado, Rá. Isso é também um dígrafo. E onde eu quero realmente, né, que você foque a sua atenção? Na diferença entre um dígrafo e um encontro consonantal. O que a banca vai fazer é o seguinte, ó, voltando aqui no exemplo, ó, que você já entendeu. Ela vai dizer que isso aqui é um dígrafo. E você sabe que não é. E ela vai dizer o contrário, ela vai dizer que isso aqui é um encontro consonantal, beleza? Então, basicamente, você tem que saber isso. Como você vai saber? Estudando os dígrafos aqui, ó. São vários. Atenção, especialmente a esses aqui, ó. Por exemplo, ninguém acredita que isso aqui seja um dígrafo, ó. Banha, né? É o mesmo som da palavra nhoque. É um som único, né? É como se fosse um N pronunciado lá no fundo da garganta, é um som único. Também costuma haver confusão com esse dígrafo aqui, ó. O dígrafo LH, ó, tá? De malha, né? Não é som de malhar, não, pessoal. Isso aqui é um som único, malha, beleza? O mesmo som lá inicial da palavra lhama, por exemplo. São dígrafos, então, claro que a gente não vai ficar lendo um por um aqui, mas vocês precisam ler isso aqui para não confundir com o encontro consonantal. O encontro consonantal é o quê? É aquele caso em que as duas consoantes são pronunciadas de forma independente, tá? Como fruta, flauta, arte. Esses parezinhos aqui são encontros consonantais, você não vai confundir. Agora, segundo ponto importante aqui que a gente precisa ver é o dígrafo chamado vocálico. Vocálico. Esse aqui já não se relaciona com o encontro consonantal, porque ele envolve vogais. Na verdade, o dígrafo vocálico é uma vogal nasal, ou seja, você recebe ali um N ou um M que funciona como se fosse um tio, e ele só anasaliza a palavra, né? Então, na palavra campo, por exemplo, ó, eu vou pegar a palavra campo e vou comparar com a palavra cama, tá? Ó, esse AMzinho aqui e esse AMzinho aqui. Qual a diferença? Nessa palavra, o campo, tá? O M só serve para deixar o A nasal. Então é como se fosse, ó, campo. Agora, nessa palavra aqui, o cama, não tem, esse M não tem nada a ver, ó. Você tem can e aqui o M é pronunciado isoladamente, cama. Tranquilo? Então, outra coisa que a banca pode perguntar para você é isso aqui, ó. Isso aqui é um dígrafo?
não é um dígrafo. Por quê? Vai ser dígrafo quando tiver o M ou N dentro daquela mesma sílaba, servindo como um tio, beleza? Como se fosse um índice de nasalidade, tranquilo? Outra coisa que a banca pergunta. E aí você tem vários exemplos, ó. Campo, canto, tempo, vento, ó, limbo, lindo, ombro, onda, tumba, bunda. Então, bateu o olho nisso aqui, ó. M ou N no final de uma sílaba aqui, ó, antes da próxima sílaba, você lembra do tal do dígrafo vocálico. Beleza? Mais uma forma de a banca pegar você com isso aqui. Ela vai perguntar se o número de letras é o mesmo do número de fonemas. Como regra geral, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. Regra geral, a gente tem o mesmo número de letras e fonemas. Cada letra representa um fonema. Você teria aqui, ó, cama. Eu tenho som de K, som de A, som de M, som de A. Eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Agora, na palavra campo, por exemplo, esse M não tem uma pronúncia isolada. Ele faz um dígrafo, nasalizando esse A aqui. Então eu tenho campo. Agora eu tenho 5 letras e tenho somente 4 fonemas. Beleza? É isso aqui que a banca vai querer fazer. Moral da história aqui, o macetinho é o seguinte: você conta as letras e a cada dígrafo você subtrai uma. Se a palavra tem, por exemplo, 8 letras e 2 dígrafos, é sinal que 2 letras ali não são pronunciadas. Então, você vai ter 2 fonemas a menos. Tranquilo? Se tiver 8 letras, só 6 fonemas. Esse é o macete. Tranquilo? Então, avançando aqui mais um pouco, ó, um detalhe que cai aí na hora de contar as sílabas é que os dígrafos não são separados, né? Mas existem alguns que são. Então a regra geral é o seguinte: os dígrafos consonantais, esses que a gente viu agora, né? São todos inseparáveis, exceto esses aqui. O que isso significa? Que esses aqui são separados na divisão silábica, tá? Como assim? Ó, a palavra arroz, eu vou partir o meu dígrafo em dois, ó. RR é um dígrafo, vai ser dividido em sílabas diferentes, ó. Esse aqui é o que mais cai, ó, é o SS, tá? Nascer, desça, excesso, exceção, exsolver, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Lembrando que, né, só um detalhezinho, esse dígrafo XS, ele tem som de SS. Caiu no final de 2017 a palavra exsudar, né? Exsudar a grafia, mas se pronuncia exsudar. E aí significa, né, suar. Caiu esse dígrafo aí recentemente, tranquilo? Então, mais uma questãozinha aqui, pessoal. Sobre a palavra comprava, podemos afirmar que tem o mesmo número de letras e de fonemas. Qual que é o macete, pessoal? Você conta as letras e subtrai os dígrafos, né? Se a palavra tem dígrafo, é sinal que uma letra ali não está sendo pronunciada. Então ela vai ter menos fonemas do que letras. Vamos lá. Comprava, eu tenho dígrafo aqui, tá? Então eu tenho um encontro consonantal aqui, beleza? Já tenho aqui que ela não tem o mesmo número de letras e fonemas, porque o dígrafo vai subtrair uma letra. Ela apresenta 2 dígrafos? Não, ela apresenta somente esse dígrafo aqui, tá? Somente esse dígrafo. E o outro é um PR encontro consonantal. Então, apresenta encontro consonantal, questão certa aqui, a letra C. E é uma palavra proparoxítona. A gente não viu isso, vai ver, mas não é verdade, porque ela tem a sílaba tônica na penúltima, então ela é uma paroxítona. Tranquilo? Vamos avançar aqui, ó, mais uma. Questão da Fundatec, 2017, bem recente. A banca vai cobrar todas essas brincadeirinhas aqui que a gente está, né? Que a gente está trabalhando aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, deixa eu só voltar nessa questão aqui, né? Parece que
que o pessoal não pegou direito, vamos lá do início, tá? O gabarito foi letra C porque ela de fato apresenta encontro consonantal aqui no PR, tá? PR não é dígrafo. Ela apresenta um dígrafo aqui, né? Um dígrafo nasal vocálico, é um só, tá errado. E por ela ter um dígrafo, ela tem menos fonemas do que letras, então mesmo o número está errado, tá? E ela também não é proparoxítona, é apenas paroxítona, porque a tônica está na penúltima, beleza? Então, avançando aqui para uma questão que cobrou toda essa, né, essa gramaticalha que a gente está vendo, ó, bem recente. Vamos lá. Em relação às letras e aos fonemas, analise as afirmações que seguem e assinale certo se corretas ou e se incorretas, tá? O vocábulo impressão apresenta dois dígrafos, tá? Um vocálico e um consonantal. Ora, eu tenho aqui um dígrafo famoso que é o SS. E também tenho um dígrafo aqui que equivale ao tio, né? Aquele dígrafo que a gente chama de vocálico. Então, realmente, tem um vocálico e um consonantal. A palavra pontinha tem 8 letras e 6 fonemas. Qual que é o macete? Ó, a palavra tem 8 letras, não tem? Você vai subtrair os dígrafos. Ó, eu tenho aqui um dígrafo aqui e outro dígrafo aqui. Então, ela vai ter duas letras, né, a mais que os fonemas. Então, vai ter 2 fonemas a menos, de outra forma. Então, realmente aqui, ó, aqui subtrai um e aqui subtrai outro. Tá certa também. Na palavra desesperada, o primeiro S tem som de Z. Então, esse desesperada é o mesmo caso de casa, né? O S tem som de Z. Tranquilo, então, todas as alternativas estão corretas, gabarito letra E. Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui na questão do CESP, né? Que causou aqui algumas dúvidas, né? Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui e vamos passar de forma rápida aqui nas questões, ó. A banca diz que essas palavras todas trazem dígrafo. E isso não é verdade. Por quê? Na palavra essas eu tenho dígrafo. Na palavra conjunto eu tenho 2 dígrafos vocálicos. Na palavra chamada eu tenho esse dígrafo aqui também, né, que representa um som único de X. Agora, em qualidade, aqui não tem dígrafo porque o Q é uma letra independente do U. Seria dígrafo, por exemplo, na palavra queijo. E aí o QU teria som único, som de K. Aqui eu pronuncio o Q e o U, então não há dígrafo. E a outra pegadinha também é esse RS. O RS não é dígrafo, pessoal. Na palavra perspectiva, você tem que pronunciar o R. Na prática, no dia a dia, a gente acaba suprimindo, mas isso não transforma isso num dígrafo. Tranquilo? Então, questão errada, bastante capciosa, mas é o nível que a gente tem enfrentado aí.